pessoal, nesta aula nós vamos estudar o Teorema de Stokes, aqui no contexto do curso de Cálculo 4. Bom, grosso modo, o Teorema de Stokes é uma versão espacial do Teorema de Green. O Teorema de Green, a gente lembra que é um teorema para domínios no plano, ok? Que relaciona a integral dupla de uma certa função no domínio com a integral de linha da fronteira desse domínio do plano, tá? A ideia aqui é que no Teorema de Stokes a gente vai fazer uma coisa equivalente a essa, só que no caso vamos usar a integral de superfície, relacionar essa integral com uma integral sobre a fronteira também desta superfície, tá? Para isso, tem um detalhe importante, para o teorema estar aqui anunciado, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a orientação, tá? Então, a superfície primeiro precisa ser orientada. Você escolhe uma orientação. Vamos escolher essa orientação aqui, N, nessa figura aqui, tá? Dada uma orientação para a superfície, essa orientação ela induz uma orientação no bordo, na fronteira da superfície, tá? Essa orientação aqui que o livro está chamando de orientação positiva. Como é essa orientação? Essa orientação aqui é de forma que, né, se você imagina aqui, ó, o desenho está perfeito aqui, uma pessoa que está andando sobre a superfície, tá, de forma na direção aqui do vetor normal, tá vendo? Na direção do vetor normal. Essa pessoa está aqui, ela contorna, a direção positiva é a direção que essa pessoa segue, de forma que a sua superfície está do lado esquerdo, tá? Muito bem, então, a superfície orientada, a gente vai considerar a orientação do bordo desta forma, tá? Dito de outra forma, também, isso aqui seria a regra da mão direita, tá? Se imaginar um ponto, você vai tomar aqui um vetor tangente, o vetor normal e um vetor que aponta para a superfície, tá? Então, essa é a orientação da superfície, da fronteira da superfície. Muito bem, então, nesse contexto, tá? Então, a superfície orientada, ele fala que regular por partes, a fronteira também regular por partes, né? Ou seja, a gente poderia imaginar, por exemplo, um cubo, e o resultado faz sentido, tá certo? O que é um cubo? Não é uma superfície regular, mas cada parte aqui é uma superfície regular, tá? Então, enfim, mas não é o foco principal. O teorema se aplica neste caso. Bom, superfície regular, e suponha que o bordo é formada por curvas, não precisa ser uma curva só, tá? Não precisa ser conexa. Ele chama de curva, mas essa curva pode ter vários componentes, tá? Por exemplo, a sua superfície pode ser um cilindro, um pedacinho do cilindro. Aí você tem duas curvas, essa e essa, que formam a fronteira do bordo. Muito bem. Positiva orientada positivamente, então, atenção, o teorema essencialmente diz o seguinte: se você tem um campo vetorial numa região que contém essa superfície, em particular o campo está definido sobre os pontos da superfície, então a integral deste campo, a integral de linha deste campo ao longo da curva é igual à integral do rotacional, do campo rotacional de F ao longo da superfície, tá? Não é mais F, mas sim do rotacional, do campo rotacional. Nós sabemos que dado um campo rotacional é um outro campo, tá? Outro detalhe do teorema, que eu não estou querendo enfatizar, é que a gente tem que supor sempre que a superfície ela é regular, mas o campo também é diferenciável, tá? De classe C1 ou C2. Suficientemente diferenciável. Mas nesse curso a gente não se preocupa, como eu já disse aqui, questões de regularidade. Vamos sempre supor que tem tantas derivadas quanto a gente precisar, tá? Bom, esse é o teorema. Como eu disse, é uma generalização do teorema de Green, é a versão espacial do teorema de Green. Relaciona uma integral sobre uma curva com uma integral sobre uma superfície que tem essa curva como fronteira. Em particular, tá? Esse teorema diz que, olha só, a gente pode ter aqui uma outra superfície, até assim, digamos que tem um buraco aqui, que tem a mesma fronteira. A gente pode imaginar isso, tá? Então, se esse campo estiver, né, supondo que esse campo está definido também sobre essa superfície,
a integral sobre as duas superfícies é a mesma. Por quê? Porque o valor da integral sobre a superfície seria o valor da integral sobre o bordo. Se as duas superfícies têm o mesmo bordo, a mesma fronteira, com a mesma orientação, é claro, então a integral sobre as duas superfícies são iguais, tá? É isso que diz o teorema de Stokes. Por quê? Porque, eventualmente, você pode ter, como eu disse, outra superfície que tem a mesma fronteira. Vou deixar essa figura aqui. Só arrumar aqui. Ok? Bom, usualmente a gente denota a fronteira da superfície dessa forma, eu já falei isso aqui também no teorema de Green, tá? De forma que a gente pode... Quando a gente denota assim, a gente vai querer dizer que ela está orientada positivamente, tá? Então, a gente pode reescrever o teorema de Green só dessa forma, né? Ou seja, eu troquei aqui a curva C pela... A gente chama o bordo de S, ou a fronteira de S. Então, outra maneira de escrever o teorema de Green, tá? Bom, o que eu vou fazer agora é observar para vocês que, de fato, isso aqui é uma generalização do teorema de Green. O teorema de Stokes é uma generalização do teorema de Green, tá? Né? Porque, por exemplo, se você a sua superfície, você pode aplicar os teoremas no caso em que a superfície é a região do plano. Eu vou chamar isso aqui de uma superfície plana, tá? É um domínio do plano, sua superfície. Então, neste caso, vamos imaginar aqui o plano, e está aqui o seu domínio, essa aqui é a minha superfície. Tá? Então, a gente pode tomar, por exemplo, o campo XY, tomar aqui o vetor E3 como o vetor que é normal à superfície unitária, tá? O vetor constante, campo constante. Então, essa aqui é a orientação que a gente vai dar para a superfície. Neste caso, tá? Nós temos a orientação aqui da fronteira, e aí, se a sua superfície ela é um domínio plano, se você tem um campo aqui sobre a superfície, você tem z igual a zero. Então, ou seja, o seu campo aqui é um campo que vai depender só de x e de y, certo? Porque z é igual a zero. E o rotacional, né, deste campo, quando você calcular aqui a integral sobre a fronteira, tá certo? Eu estou usando agora o teorema de Stokes. Estou usando aqui o teorema de Stokes, tá certo? Bom, mas nesse caso, o rotacional só vai ter a última parcela do rotacional, porque o vetor normal é o E3. Mas quem é a última parcela do rotacional? A última parcela do rotacional, de ter colocado aqui, isso aqui é a integral, tá? De Qx menos Py dA, tá? Que é justamente... eu coloquei aqui embaixo. Que é justamente a versão que nós vimos do teorema de Green, ok? Ou seja, quando você escreve o teorema de Stokes, no caso particular que a sua superfície é um domínio do plano, você reobtém o teorema de Green. Então, o teorema de Stokes é uma generalização do teorema de Green, tá? Falar brevemente aqui uma demonstração do teorema de Stokes no caso em que a superfície é um gráfico, um caso particular, tá? Então, vamos supor que a superfície é o gráfico de uma função g do plano. Tá? Não coloquei o desenho aqui, mas eu faço agora. Você tem aqui, digamos, um domínio assim, que é a imagem aqui de um domínio do plano. Então, esse aqui é o gráfico da função g. Aí eu denoto por C1 essa curva daqui, a fronteira do domínio do plano, domínio da minha função, tá? E por C, essa daqui. Então, C é a fronteira. Aqui é a minha superfície, que é o gráfico da função g. D é o domínio da função. C1 é o domínio do plano e C é o domínio da superfície. Tá? Observe que se isso aqui é o gráfico da função g, esse domínio C, ele é o gráfico de g restrito à fronteira, tá certo? É a imagem da fronteira. A gente vai usar isso daqui a pouco. Nesse contexto, nesse caso particular, vamos supor que isso aqui é um campo vetorial de coordenadas P, Q e R, numa região que contém essa superfície,
E o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular essas duas parcelas do Teorema de Stokes, tá, separadamente. Vamos mostrar que são iguais. E aí a gente demonstra, mostramos que vale a igualdade. Tá? Então, a primeira parcela, calculamos o rotacional desse campo. Tá? O rotacional, a gente sabe que é isso aqui, né? Se o campo é PQR, esse aqui é o rotacional, é um outro campo. Nós já vimos isso. No caso de gráficos, tá? O campo normal é justamente esse daqui. Esse aqui eu vou chamar de Z, né? Esse é o gráfico na direção Z, ok? Então, Z é a função de x e de y, que determina o gráfico. Então, o vetor normal é, a gente viu, né? Esse vetor aqui, derivada de z em relação a x, com sinal menos, derivada de z em relação a y, com sinal menos e 1, tá? Aqui a gente dividiria por w e multiplicaria por w. W é a norma desse vetor, tá? Então a gente cancela, por isso que não, nem aparece aqui. Muito bem. E agora a gente faz essas contas. Aqui é um produto interno, vai ser esta parcela vezes menos EX, essa parcela vezes menos EY e essa parcela vezes 1, tá? Eu escrevi aqui. Um menos aqui, vezes EX, menos aqui, com ZY, etc. Pronto, chegamos aqui, aí a gente para. Vamos agora calcular a integral do campo sobre a fronteira. Tá? Então, a ideia é a seguinte, você vai considerar uma parametrização da sua curva C1, vou chamar essa, que ela é parametrizada pelos parâmetros x de t e y de t. Tá? Então, como eu disse, a parametrização da curva C, como isso aqui é a imagem, é o gráfico de G, esse aqui vai ser o mesmo x, y, e a altura Z vai ser o G de x, y. Tá? Se aqui é x de t, y de t, aqui é x de t, y de t, g de x de t, y de t. Então, essa é a parametrização de C. Repito, se x de t, y de t é uma parametrização de C1, que é o contorno do domínio D, a fronteira do domínio D, essa daqui é uma parametrização de C, a fronteira da superfície. Tá? Bom, então, sabendo disso, tendo essa parametrização, vamos calcular quem é a integral de f sobre essa fronteira. Tá? Digamos que essa esteja parametrizada com t variando entre a e b. Então, a integral entre a e b de quem? Meu campo é P, Q, R. Então, P dx dt mais Q dy t mais R dz dt. A gente já viu isso. Tá? Porém, né, no nosso caso aqui particular, que é um gráfico de uma função, z é uma função de x e de y. Tá? E x e y são funções de t. Então, essa derivada daqui em relação a t, a gente pode usar a regra da cadeia. Usando a regra da cadeia, eu vou ter a derivada de z em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Tá? Então, o que eu fiz foi usar a regra da cadeia aqui. Tá? Okay. Bom, eu faço essas multiplicações, ou seja, tem uma parcela aqui com dx e uma parte com dy. Né? Quem está com dx? O P e isso daqui. R dz dx, está aqui. Tá? Quem é que tem o dy? O Q e R vezes dz dy, tá bom? Só fiz arrumar. Ok. Agora aqui, assim, só a anotação que a gente usou. dx dt, a integral dx dt dz é o que a gente chama de dx, tá? E a integral dy dz dt é o que nós chamamos de dy, isso é uma anotação. Agora sim, aqui o que a gente faz é usar o teorema de Green. Tá? Teorema de Green. O teorema de Green vai transformar essa integral aqui numa integral sobre o disco, sobre o domínio que essa curva x, y contorna. Aí, lembrem só, esqueçam esses nomes. Eu tenho uma certa função aqui, chamada de P', P-til, e uma certa função aqui, Q-til. O teorema de Green diz que, nesse caso, essa integral é igual a integral sobre o domínio da derivada desta função em relação a x, é o que está aqui, menos
a derivada desta função em relação a y, é o que está aqui, tá certo? Então, estou usando o teorema de Green. Vou melhorar um pouquinho a letra. Teorema de Green. Ok, então chegamos aqui. Agora eu vou calcular essas derivadas. Derivada em relação a x, derivada em relação a y, tá? Observação, Q é uma função que depende de x, y e z. Né? São as coordenadas do campo. E z depende de x e de y. X e y são as variáveis independentes e z depende de x e de y. Então, quando eu derivar aqui, derivada de Q em relação a x, eu tenho que derivar Q em relação a x, né? E y é independente de x, a derivada de y em relação a x é zero, mas eu tenho que derivar Q em relação a z vezes a derivada de z em relação a x, porque a última coordenada z depende de x. Então, aqui é a regra da cadeia. Tá? Calculando essa primeira derivada, dá essas duas parcelas aqui. Depois, a mesma coisa, eu vou fazer agora a derivada de R, idem, mesma coisa. Derivada de R em relação a x, mais a derivada de R em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x. Tá? Multiplicado por esta função, ela continua aqui. Agora, eu estou derivando aqui, derivei a primeiro, vezes o segundo, agora vamos, regra do produto, o primeiro que é R, vezes a derivada do segundo. Então, vou pegar isso aqui, que já é uma derivada, e derivar em relação a x. Aí aparece essa derivada segunda. Tá? A gente faz a mesma coisa com a segunda parcela. P em relação a y é menos PY, menos derivada de P em relação a z vezes dz dx. Derivar esse produto aqui, derivada de R está aqui, é análogo, tá? E vezes dz dx, menos, né? Tem o lugar do sinal menos que está aqui fora, R vezes a derivada de z dx em relação a y, dessa derivada segunda. Aí a gente nota o seguinte, que essa parcela que tem a derivada segunda aqui se cancela, tá? E essa parcela também se cancela, uma parcela que tem o produto das derivadas, tá? Porque ó, essa parcela daqui vai ser RZ dz dx vezes dz dy. É o que está aqui, só que é o contrário, tá bom? Então, com sinal menos. Então, essas parcelas se cancelam. Aí, o que é que nós obtemos, tá? Quem é que tem dz dx? Eu sublinhei aqui. Tem aqui menos RY vezes dz dx, tá aqui. E Q, a derivada de Q em relação a z vezes dz dx. Coloquei o menos em evidência, já ficou claro por quê. Aí eu obtenho isso aqui, tá? Quem é que tem dz dy? A mesma coisa. Tenho aqui menos pz. Aqui está errado, aqui é y. Não é pela regra da cadeia, eu derivo em relação a y, aqui é y. Aqui é y. Está aqui. E esse rx vezes dz dy, tá? Estou colocando o menos em evidência, então vai ter um menos aqui, um menos aqui. E aparece ainda qx menos py, a última parcela, tá? Bom, a gente escreveu desta forma para perceber, para notar que essa integral, que era a integral de f ao longo do contorno C, é exatamente a expressão que nós tínhamos, a integral do rotacional de f sobre a superfície, tá? Agora tem um sinal, esse sinal menos aqui não tem também, me perdoe. Muito bem. No teorema de Stokes não tem esse sinal menos, tá? Tá aqui. Deu certinho. Muito bem. Ok, vou fazer dois exemplos agora. Primeiro exemplo, calcule a integral de f sobre c. F é esse campo, menos y² e x, z². E c é a curva que é dada pela interseção deste plano, y mais z igual a 2, com esses cilindros, x2 mais y2 igual a 1. De forma que c é essa elipse aqui. Tá? Bom, e vamos considerar essa
orientação da elipse, tá? De forma que quando você olha, por exemplo, de cima, está no sentido anti-horário. Ok, então, para calcular essa integral, vamos usar o teorema de Stokes. Pelo teorema de Stokes, a integral de f sobre o contorno é a integral de f sobre alguma superfície que tem essa curva como contorno. Tá? Okay? Bom, vamos do rotacional deste campo. Vamos calcular o rotacional desse campo. Você faz as contas, que seria como se fosse esse produto vetorial aqui, né, artificial, mas é um vetor que só tem 0, 0, 1 mais 2y. Tá? Bom, e então a gente pode escolher, a gente tem, como eu expliquei no enunciado do teorema de Stokes, qualquer superfície para aplicar o teorema, qualquer superfície que tenha esse contorno. E a superfície mais simples que a gente pode escolher é justamente essa superfície plana daqui. Ou seja, a interseção é a parte do plano, y mais z igual a 2, né, que intersecta o cilindro. Ok? Bom, mas olha só, isso aqui é justamente a equação z igual a y menos 2, ou seja, é um gráfico. Tá? Um gráfico que a parametrização pode ser a parametrização dessa z igual a 2 menos y sobre justamente o disco de raio 1. Tá? Sobre o disco de raio 1. Chamei aqui de D. Tá? Neste caso, o vetor normal, a gente já sabe, menos zx menos ey, 1. Quem é derivado em relação a x? De z é 0. Quem é derivado de z em relação a y? É menos 1. Tem um menos aqui, vai dar 1. E esse 1 continua. Então, o vetor normal é um vetor constante. Tá? De forma que a integral do rotacional, né, o rotacional foi este campo, o vetor normal foi este, de forma que a integral, usando o teorema, aqui eu já estou calculando a integral de superfície do rotacional. Tá? Então, eu passo para o domínio da minha parametrização, do campo rotacional, produto interno com o vetor normal, já cancelou o dado aqui também. Então, só que esse produto interno vai dar só essa parcela, que é 1 mais 2y, ok? Essa primeira parcela daqui, ó, eu posso separar numa soma, isso aqui é a área do disco, tá? Esse disco de raio 1, a área é π. E essa integral aqui, bom, é fácil ver que ela é 0, mas eu faço aqui com cuidado, tá? Você pode usar coordenadas polares, y em coordenadas polares é r cosseno θ, r seno de θ, tá? O disco em coordenadas polares é parametrizado assim, o r entre 0 e 1 e o θ entre 0 e 2π, o elemento de área r dr de θ, que você separa em duas integrais, essa integral aqui a gente já sabe que é 0. Tá? Então, conclusão, a integral do campo sobre a curva é igual, que a gente, pelo teorema de Stokes, integral desse rotacional que nós calculamos agora, que é igual a π. Tá? Essa é a conclusão desse exemplo. Para concluir, vamos ver outro exemplo. Tá? Use o teorema de Stokes para calcular a integral do rotacional de f sobre a superfície S. F é este campo aqui, xz, yz, xy. E S é a parte da esfera, atenção, de raio 2, que está dentro do cilindro de raio 1, tá? x2 mais y2 igual a 1, e acima do plano Z. Tá? Essa informação é porque, na verdade, a gente teria duas partes, né? Se não colocar isso aqui, o cilindro continua, então a parte da esfera que está dentro do cilindro seria a parte de cima e a parte de baixo. Tá? Mas, enfim, é só a parte de cima. Ok. Bom, primeiro vamos parametrizar essa curva. Essa curva aqui é simples de parametrizar. Tá? Por quê? Porque essa curva está sobre a esfera. Então, satisfaz essa equação. E essa curva também está sobre o cilindro. Então, satisfaz esta equação. A equação x2 mais y2 igual a 1. Tá? De forma que você conclui, né, como isso tem que ser satisfeito simultaneamente, substituindo x2 mais y2 por 1, você conclui que z é mais ou menos raiz de 3, justamente a parte de cima e a parte de baixo. Né? Como z é positivo, você vai ter só a raiz de 3. E o x e o y aqui variam, né, com satisfazendo isso aqui, x2 mais y2 igual a 1.
Então, são os pontos da forma x, y, z, onde o z é constante e x2 mais y2 igual a 1, tá? Isso aqui a gente pode parametrizar naturalmente assim, tá? Cosseno t, seno t, satisfaz isso aqui, x2 mais y2 igual a 1, e z constante, raiz de 3, tá? Bom, pelo teorema de Stokes, essa integral aqui desse pedacinho da superfície, do rotacional de f, é igual à integral do campo ao longo dessa curva. Observe que eu não preciso calcular nem quem é o rotacional, ok? Então, vamos calcular essa integral aqui. Então, a gente lembra, a gente precisa da derivada da curva, tá certo? Que é, no caso aqui, menos, tá aqui a curva. Esse aqui seria o meu campo, né? Esse aqui é a curva x, y, z de t, tá? Então, a derivada é menos seno de t, cosseno de t, zero. E o campo, quando você substitui o campo ao longo da curva, tá? A curva está aqui. Esse aqui é o, como eu disse, x, y e z. Então, é xz, então, raiz de 3 cosseno de t. Yz, raiz de 3 seno de t. Xy, seno de t, cosseno de t. Produto aqui, tá? Quando você fizer o produto interno, aí você vai ter aqui esse produto interno aqui, tá? Menos raiz de 3 seno de t, cosseno de t. Este outro produto interno, mais raiz de 3 seno de t. E este último produto interno dá zero. Isso aqui deu a mesma coisa, quando está ao contrário, portanto, deu zero. Então, o resultado, a integral desse rotacional sobre a superfície aqui é igual a zero. A gente conclui aqui essa aula.